E eu- Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse tema tão importante no nosso contexto empresarial: políticas e controles internos, comunicação e treinamento no âmbito do compliance. Bom, eu sou Raiane Nunes, sou advogada, especialista em direito empresarial e tenho a satisfação de estar aqui como responsável por abordar esse tópico que é fundamental, né, para o sucesso e a integridade de qualquer organização. Então, antes de mergulharmos aqui nos detalhes, é essencial entendermos a importância, né, dos controles e das políticas internas, bem como a comunicação, o treinamento de um programa de compliance, que são esses os assuntos, né, que eu irei abordar aqui. Tá? Então, vou passar aqui. Bom, aqui está o meu currículo, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, juntamente com o primeiro módulo que eu dei lá em abril, dia 19 de abril, né, que eu prometi enviar para todo mundo. Então, ao final do workshop, eu vou enviar para vocês. E, como eu estava falando aqui, né, sobre o assunto, hoje falaremos sobre políticas de controle interno, comunicação e treinamento. Vamos silenciar aí o microfone, pessoal. Voltando aqui, no mundo empresarial, cada vez mais complexo e regulamentado, né? A conformidade com a legislação, pessoal, e regulamentações tornou-se uma necessidade incontestável. Esse é o motivo da comissão apresentar esse workshop para vocês, né? Cada dia que passa, temos mais empresas, mais empreendedorismo, mais negócios, e é imprescindível que essas empresas tenham conhecimento do que é um programa de compliance, que, ao decorrer aqui dessa palestra, né, vocês vão ver que são práticas do dia a dia, né, são coisas básicas que devemos implementar nas empresas. E, então, as políticas internas e os controles internos, né, são papéis fundamentais na criação de uma cultura e conformidade sólida da empresa, da organização. As políticas internas, elas têm diretrizes e os princípios pelos quais todos os colaboradores devem se guiar, né, para executar as atividades diárias. Resumindo aqui um pouco mais sobre os controles internos, que são os mecanismos, né, um assunto que eu vou falar, que são os mecanismos implementados para monitorar, mitigar riscos e garantir a aderência às políticas internas. Além disso, vou falar também sobre a comunicação, que é eficaz e essencial para disseminar a cultura de compliance em todos os níveis de organização, tá? É por meio da comunicação clara e transparente que os valores, as expectativas, as responsabilidades relacionadas ao compliance serão transmitidos aos colaboradores. E a comunicação adequada, ela permite a identificação e o compartilhamento de informações relevantes para a tomada de decisões consciente dentro da empresa, tá? Além de decisões éticas. Por fim, vou falar sobre o treinamento, que é um componente-chave para garantir que todos os colaboradores compreendam os princípios do compliance, tá? Para que eles possuam habilidades necessárias para aplicar no dia a dia. E por meio dos programas de treinamento, que podemos capacitar os colaboradores, identificar riscos, tomar decisões éticas e adotar práticas em conformidades e com políticas internas. Bom, então, durante essa palestra, eu vou abordar os detalhes, né, e a importância das políticas internas, dos controles, comunicação eficaz, treinamentos adequados para a construção de uma cultura de compliance sólida dentro da empresa, tá bom? E aí, trarei aqui algumas práticas, alguns exemplos práticos
para vocês sobre esse tema. Como a doutora Flávia bem colocou ontem, né, o compliance, ele gira em torno de quê? De trazer integridade, ética e transparência para as empresas, tá? Então, a todo tempo aqui eu estarei falando, repetindo essas palavras, porque é a base, né? A base para qualquer organização começar em conformidade. Deixa eu passar aqui. Então, vamos começar aqui pelos controles internos. Vou falar dos conceitos e a finalidade dos controles internos no compliance, tá? Deixa eu ver. Bom, vou falar um pouquinho sobre o conceito de controles internos e já passamos para a prática, para vocês entenderem, né, como que esses controles, como que na prática, né, a gente fala muito que compliance está no abstrato, que ninguém sabe o que é compliance, que o que é estar em conformidade, ou que compliance é para as empresas multinacionais, que funciona lá fora e aqui dentro não funciona. Então, eu vou trazer aqui alguns casos práticos para vocês entenderem que sim, compliance está no dia a dia, mas muitas vezes utilizamos outras palavras, né? Então, vamos aos controles internos, né? Os controles internos, eles são mecanismos e procedimentos implementados pelas organizações para garantir conformidade com a legislação, né? Legislação, regulamentos, políticas internas. Eles são projetados para mitigar, prevenir fraudes e assegurar que a integridade das empresas, né? Com o fim de promover a transparência nos processos empresariais. Esse conceito, ele estabelece uma estrutura de governança bem sólida, né, em um ambiente de controle eficaz dentro da organização. A finalidade dos controles internos é proporcionar segurança e confiança aos stakeholders das empresas, incluindo os acionistas, clientes, parceiros, parceiros comerciais, autoridades regulatórias. Os controles internos, eles ajudam a prevenir, detectar e corrigir irregularidades, minimizando os riscos e a não conformidade de danos, de potenciais danos, né? Tanto financeiros, quanto reputacionais, quanto legais. E o mecanismo, ele contribui para quê? Para um fortalecimento da cultura, né? Voltando aqui às palavrinhas, da cultura ética e da integridade organizacional, estabelecendo aí boas relações comerciais, transparência e relações comerciais mais sustentáveis, tá? No geral, os controles internos, eles desempenham aí um papel de proteção mesmo no cumprimento das obrigações regulatórias, a prevenção de práticas inadequadas e promoção de conduta ética e responsável. Vamos agora a alguns tipos de controles internos utilizados para garantir a conformidade, tá? Quem tiver dúvida em alguma coisa, quiser ir deixando... Lembrando, pessoal, quem quiser ir deixando perguntas, tanto desse módulo, quanto para o Compliance Office, quinta-feira, tá? Pode colocar aí no chat, tá bom? Vou falar agora de alguns tipos de controles internos utilizados para garantir a conformidade nas organizações, tá? Existem diferentes tipos de controles internos utilizados para garantir a conformidade dentro da empresa. E aqui vou falar um pouquinho sobre cada, tá? Então, temos aí os controles preventivos, né? Eles são projetados para evitar a ocorrência de erros, fraudes, violações de conformidades. Eles incluem políticas e procedimentos claros, segregação de funções, aprovação e autorizações prévias,
verificações de documentos e processos de treinamentos adequados, tá? Os controles detectivos, né? Que são esses controles? Eles são os controles que identificam irregularidades e não conformidades que possam ter ocorrido. Como, por exemplo, eles incluem reconciliações, análise de variações, auditorias internas, revisões de conformidades, monitoramento de transações, análise de dados, tá? Outro tipo de controle utilizado no compliance são os controles corretivos. O que eles visam, né? Primeiramente, eles são acionados quando existe uma não conformidade, tá? Eles envolvem uma implementação de ação corretiva para poder resolver, reduzir e evitar recorrências de um erro. Por exemplo, ações disciplinares, revisões de processos, alterações em procedimentos, planos de ação, né? Ações para prevenir futuras não conformidades também, tá? Os controles compensatórios, eles são controles estabelecidos para quando não é possível implementar um controle preventivo ou um controle detectivo em determinadas situações. Então, eles são criados para compensar a falta de outros controles e reduzir um risco associado, né? Então, um exemplo disso seria uma revisão de condutas, né, de procedimentos, aprovação de uma transação para um nível hierárquico e uma ausência de segregação de funções, né? Ontem a doutora Flávia bem colocou sobre responsabilidade de colaboradores, cada um na sua função, né? Quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Temos os controles de monitoramento, que eles envolvem a avaliação, né, de uma avaliação contínua de atividades e processos para garantir conformidade. Isso pode incluir monitoramento regular, auditorias internas, análise de relatórios de exceção, revisões periódicas, testes de conformidade. E temos aí, voltando, o controle de segregação de funções, né? Esse controle ele envolve uma divisão de responsabilidades e autoridades entre diferentes pessoas ou departamentos. Nessa segregação, ela é utilizada para prevenir fraudes, prevenir erros e conflitos de interesses, né, para garantir que uma pessoa não tenha o controle total de uma atividade ou de um processo, tá bom? Lembrando que é importante que cada empresa, né, avalie o seu risco específico, de acordo com a atividade, de acordo com a localização, país, e implemente, tá? Aqui temos alguns... Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, né? Sim. Aqui mais alguns exemplos, né, de controles internos, que temos aqui na prática, controles internos de proteção de dados, né? Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente implementa o controle desse na prática? Implementando políticas e procedimentos claros para o tratamento de dados pessoais, né, incluindo consentimento, finalidade, retenção, restrição de acesso de dados pessoais, por meio de verificações, autorizações, né? Todo esse programa, geralmente, ele é formulado, né, junto com um profissional especializado na área, de preferência, alguém que entenda de TI também. Monitoramento e auditoria das atividades de processamento de dados, para identificar e corrigir possíveis violações. E sempre realização de avaliações de impacto e privacidade, né?
para analisar aí os riscos associados. Outro exemplo é o controle interno de prevenção de corrupção na prática. Que é o quê? Estabelecer um código de conduta e política anticorrupção, né, com informações claras, acessíveis a todos os colaboradores, implementação de procedimentos de due diligence para seleção de monitoramento de fornecedores, parceiros de negócio, né, cadeia de stakeholders, controles rigorosos para questões relacionadas a pagamentos e despesas, incluindo revisão, aprovação, adequação de transações financeiras, treinamentos, né, regulares sobre ética e corrupção para todos os colaboradores, para fins de conscientizar. Mais para frente a gente vai falar sobre o treinamento, qual que é a importância do treinamento. Outro exemplo de controle interno são para as conformidades regulatórias, né, que é o quê? Acompanhamento, atualização das leis, regulamentos aplicáveis ao setor de organização, estabelecimento de políticas, né, e procedimentos para garantir o cumprimento das obrigações legais regulatórias, implementação de controles para monitorar atividades suspeitas, né, monitorar e reportar também atividades não conformes, e sempre ao final tem uma auditoria interna para quê? Para saber para saber sobre a eficácia, né, entender se está sendo eficaz esse controle. Outro exemplo são os controles internos para prevenção de fraude, né? Falamos aí da segregação de funções para evitar conflitos de interesses. Isso visa reduzir o risco de fraudes, implementação de políticas para identificação de práticas de corrupção dentro da empresa, tá? Outra área também que utilizamos bastante controles internos é no compliance trabalhista, estabelecendo as políticas, né, no cumprimento das legislações trabalhistas, incluindo várias matérias em relação à legislação trabalhista, tá? Então, esses foram alguns exemplos de controles internos. Já vou passar para as políticas internas. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Sinira, o link está lá em cima. Vou encaminhar aqui de novo, tá? Eu não estou conseguindo mandar. Cláudia, tá aí? Então. Estou, Rai. Tá aparecendo o link aí? Não está, mas eu já coloco. Ah, agora apareceu. Já foi. Desculpa, gente, é que... Bom, vamos falar agora das políticas internas. Alguns elementos, quero trazer aqui para vocês alguns elementos e exemplos práticos, tá? Na elaboração aí das políticas internas de vocês.
Vou começar aqui com... Foi. Bom, falando de políticas internas, né? O que são as políticas internas? Elas são documentos fundamentais para o programa de compliance, né? Eles estabelecem diretrizes, regras, princípios que guiam as atividades, os comportamentos dos colaboradores, tudo isso em relação à conformidade da empresa. Essas políticas, elas podem ser desenvolvidas com base em legislações, regulamentos, padrões éticos, né, aplicáveis tanto ao setor quanto à atuação da organização, tá? Essas políticas, elas são importantes porque elas proporcionam um quadro de referência, né, do que os colaboradores podem ou não podem fazer, né? O que eles têm direito, o que eles não têm, como que a empresa funciona. Então, ele visa o quê? Materializar todas as regras, todo o programa de compliance dentro desses documentos, tá bom? Ao desenvolver algumas políticas internas, né, é crucial que alguns elementos chaves estejam presentes, tá? E aqui é onde eu vou falar desses elementos chaves. Bom, como eu falei para vocês, as políticas internas é um documento, né? Que vai trazer ali algumas diretrizes da empresa para os colaboradores e para todos os envolvidos com a empresa. Então, quando a gente elabora essas políticas internas, para que elas sejam eficientes, é importante considerar alguns elementos essenciais, tá? Primeiro, clareza e linguagem acessível, tá? As políticas devem ser redigidas de forma clara, concisa e em uma linguagem acessível a todos os colaboradores. Evitar jargões técnicos, evitar juridiquês, usar exemplos práticos para facilitação e compreensão, lembrando que esse documento ele vai desde a alta gestão até o chão de fábrica. Então, precisa abordar todo esse pessoal, né, todo o nível de escolaridade deles também, tá? Precisa ter o quê? Alinhamento com a legislação e regulamentação. Não basta achar que é certo, né, e colocar lá dentro desse documento. Essas políticas, elas devem refletir as leis e regulamentações aplicáveis àquele setor de atuação, né, aplicável à atividade, aplicável ao país. E é essencial manter atualizado sobre todas as mudanças relevantes e revisar constantemente as políticas para garantir a eficiência, né, e a conformidade contínua dentro da organização. Outro elemento, que as políticas sejam objetivas, né? Que elas tenham um objetivo e um propósito, tá? Cada política deve ter objetivos e propósitos claros e bem definidos. Eles devem explicar por que são necessários, o que buscam alcançar e como contribuem para a organização e conformidade da organização. Então, aqui, pessoal, é como se fosse um checklist, tá? Para elaborar uma política. Precisa ter o quê? Responsabilidades bem definidas, né? Definir claramente a responsabilidade de cada colaborador em relação à política. Identificar quem são os responsáveis pela implementação, monitoramento, aplicação das políticas, né? E quem também vai se responsabilizar pelas consequências do não cumprimento, tá? Então, precisa deixar isso muito claro dentro desses documentos. Procedimentos e orientações. Esses documentos devem incluir procedimentos e orientações
sobre como agir em determinada situação. Eles devem fornecer diretrizes, passo a passo, como lidar com questões específicas, como denúncia, como irregularidades, como conflitos de interesse, né? Em relação à presença, em relação à hospitalidade. Então, precisa estar tudo muito bem esclarecido para quando o colaborador tiver alguma dúvida ou querer proceder com alguma prática, ele encontrar a solução ali dentro daquela política, tá? Precisa de revisão e atualização, né? Como eu disse aí anteriormente, tá? As políticas, nós temos constantemente mudanças de legislações, mudanças regulatórias, né? Então, elas precisam estar sempre revisadas e atualizadas para que elas sejam eficientes, né? E sempre trazendo ali melhores práticas para o setor, para a atividade, para a empresa. Outro elemento importante, né? E esses dois últimos aqui. Oi, pessoal, desculpa. E esses dois últimos aqui, eles vão estar em todos os pilares que a gente fala aqui, sempre vai ter comunicação e treinamento, e monitoramento e avaliação, tá? Então, também, as políticas internas precisam de uma boa comunicação clara e de treinamentos adequados, tá? Desenvolver estratégias de comunicação interna, para garantir que todos os colaboradores eles tenham conhecimento das práticas e compreendam as obrigações, né? E realizar os treinamentos também. Então, não adianta redigir uma política interna, entregar para o colaborador e não explicar para ele para que aquilo serve, como que ele vai utilizar, porque eles não vão ler, né? Principalmente aquelas políticas muito grandes. E como vocês estão vendo aí, né, isso daqui são tópicos, elementos importantes, então já dá para ver que uma política interna não é pequena. Então, não é qualquer colaborador que vai conseguir ler sozinho e entender, tá? E outro elemento importante é o monitoramento, né? Estabelecer mecanismos de monitoramento, avaliação, para quê? Para garantir que a política interna seja cumprida, tá? Implementar processo de auditoria e revisão interna, tudo isso ajuda a identificar possíveis lacunas e oportunidades, né? Sempre aparece uma oportunidade de melhoria ali, sempre visando reduzir o risco, né? E melhorar aí as boas práticas dentro da empresa. Então, vamos aqui no dia a dia, exemplos práticos de políticas internas, né? Então, no dia a dia, o que é que uma empresa pode fazer? Quais são os tipos de políticas internas que ela pode começar a implementar dentro da organização? Políticas de ética, né, que define princípios éticos, valores fundamentais que devem ser seguidos pelos colaboradores, né, como honestidade, integridade, respeito, transparência, ética, como a doutora Flávia repetindo, falou bem ontem e também abordei bastante lá no primeiro módulo, né, no overview do compliance. Políticas de conflitos de interesses, né? Essa política, ela estabelece diretrizes para identificar e gerenciar situações em que o colaborador, ele, digamos assim, que ele possa ter interesse pessoal e que possam influenciar negativamente suas decisões dentro da organização, né? Temos políticas de segurança da informação. Hoje em dia, cada dia mais está sendo utilizada, né, para orientar a proteção do uso
adequado de informações confidenciais das empresas, incluindo dados de clientes, segredos comerciais, informações estratégicas, tá bom? Vocês acharam que eu ia falar só de LGPD, né? Certeza, mas não, gente. Segurança da informação não está só dentro de LGPD, né? Como já vi aí muita gente confundindo. Temos políticas de uso de recursos tecnológicos. Vocês estão começando a visualizar aí no dia a dia isso daí? A importância de cada uma delas e onde, qual setor pode ser aplicado? Vai deixando aí nos comentários. Política dos usos de recursos tecnológicos, né? Para quê? Para regular o uso adequado dos recursos da empresa, como que computadores, redes, dispositivos móveis, acesso à internet, sempre visando garantir segurança de dados e uso indevido, tá? Quem já implementou alguma política dessa aí na empresa, vai comentando aí. Política de gerenciamento de risco, né? Uma política assim, muito importante que visa reduzir prejuízos financeiros, reputacionais, né? Essa política, ela define processos e procedimentos para identificar e avaliar e gerenciar os riscos operacionais, né? E aí envolve os financeiros, os riscos legais, reputacionais da organização, né? Quando a gente fala em reputacional, não é só também risco financeiro, tem aquela questão da marca, né? Da integridade, da empresa estar se relacionando com pessoas que não são íntegras, que não estão em compliance com a sociedade. Temos aí políticas de... Políticas de contratações e de compras e contratações, né? Estabelece normas para aquisição de bens, de serviços. Isso inclui processos de seleção de fornecedores, licitações, contratos e conformidades com as regulamentações de compras, tá? Temos também hoje em dia não, né, gente? O que eu quis dizer é que com o noticiário aí está bem em alta esse assunto, política de diversidade e inclusão, né? Que visa promover a igualdade de oportunidade nos ambientes de trabalho, combate à discriminação, né? Estabelece diretrizes para valorização da diversidade, como gênero, idade, raça, origem étnica, né? Orientação sexual, pessoas com deficiência, tá? Então, tudo isso, todo esse assunto pode ser abordado dentro da política ética, da política de diversidade e de inclusão, tá? Então, aqui, esses só são alguns exemplos de políticas comuns, né, em diferentes áreas de atuação. Lembrando que essas políticas, elas são adaptadas à necessidade de cada empresa e de cada contexto regulatório também, tá? Vou passar aqui para o nosso próximo tópico, que é a comunicação, né? Não adianta fazer tudo isso, né? Não adianta estudar lá o overview de compliance, como que o compliance começou. Não adianta fazer o risk assessment, né? O mapeamento. Não adianta conversar com a alta gestão e nem formular todas essas estratégias e esses materiais se eles não forem comunicados aos colaboradores e à cadeia de stakeholders, né? E também a sociedade aí, considerando que
o compliance é utilizado, né, para o crescimento, né, expansão de marca também. Isso é muito valorizado. Nesse tópico, quero falar com vocês sobre os aspectos chaves, né, da comunicação. Como eu falei, a comunicação ela desempenha um papel fundamental na eficácia de um programa de compliance. E o objetivo da comunicação, né, ela é disseminar informação mesmo, né? Informações relevantes, promover a conscientização sobre as políticas elaboradas, sobre os procedimentos de compliance e reforçar a importância da ética, da conformidade dentro da organização. Então, aqui a gente começa a expandir a cultura de compliance dentro da organização, quando todos aqueles procedimentos, documentos, estratégias são comunicados, né? E então aqui eu vou falar sobre alguns aspectos chaves da comunicação no contexto de compliance. Bom, uma comunicação, para ela ser eficaz, né, ela começa com uma clara divulgação das políticas e procedimentos de compliance. Isso inclui o desenvolvimento dos documentos, né, como eu falei em cima, documentos claros, concisos, acessíveis, que explicam quais são as expectativas de conduta de ética, as obrigações regulatórias, que aquela organização precisa ter, tá? Esses documentos, eles têm que ser amplamente divulgados e facilmente acessíveis a todos os colaboradores, tá bom? Outro aspecto chave da comunicação é o treinamento, tá? O treinamento, ele envolve a realização de treinamentos a fim de abordar o programa de compliance, incluindo as políticas, né, as legislações, explicar, não detalhadamente assim no juridiquês, mas interpretar as legislações, as regulamentações, né, e também conscientizar sobre o não cumprimento desse programa, né? Quais são as consequências do não cumprimento do que está estabelecido nessas políticas e nesses procedimentos, tá? Então, o treinamento é importante adaptar para atender todas as necessidades e aos perfis dos colaboradores, né? Para garantir aí que o conteúdo seja compreendido, internalizado por todos dentro da organização. Outro aspecto-chave da comunicação são os canais de comunicação, né? É fundamental fornecer canais de comunicação eficazes para os colaboradores, né? Para que eles possam relatar preocupações, denúncias, solicitar algum esclarecimento, saber sobre alguma questão de compliance que não foi compreendida, né? Esses canais, eles podem incluir o quê? Uma linha direta de denúncia, caixa de sugestões. Deixa eu ver aqui os comentários. Voltando aqui, caixa de sugestões, e-mails confidenciais. Aqui, a Andressa. Andressa, quer fazer alguma pergunta? Isso, Rayane. Em relação ao tema, qual que é a melhor forma de conseguir ter um diálogo com todos os colaboradores para a utilização desses canais? Tanto o canal de denúncia quanto o reporte de algumas situações que acontecem, porque às vezes em empresas mais grandes, essas informações, por mais que divulgadas, elas ficam represadas no setor ou acabam não chegando na gestão que deveria para o devido tratamento. Isso.
Eu vou falar aqui sobre alguns exemplos, tá? De como essa comunicação, dos canais de comunicação, dos métodos, tá? Para que vocês consigam obter, né, essa informação, para que ela chegue no ouvido certo. É isso, né, Andressa? Isso. A informação passa por todo mundo, menos para quem, de fato, é responsável por conduzir aquela informação, tomar providência e corrigir, né? Mas eu vou falar sobre isso, tá bom? Perfeito. De nada. Bom, voltando aqui aos canais de comunicação, né? Temos aí as caixas de sugestões, e são caixinhas simples mesmo, que podem ser deixadas na empresa, os e-mails confidenciais. Olha, Andressa, aqui já começa, tá? Algumas dicas para você colher essas informações, né? Aqui é através do canal de comunicação que a empresa... embaixo, o arroz e o feijão do lado, que também é amarelo. E a empresa colocar implementar aí dentro da organização, tá? Então, repetindo, uma linha direta de denúncia, né? Um e-mail confidencial, um sistema online seguro, que hoje, né, a tecnologia aí já tem alguns programas, algumas empresas que desenvolvem sistemas específicos para isso, né? Depois posso até disponibilizar algumas indicações, né? Indicações não, porque eu não utilizei todos, mas sugeri aí alguns. Esses canais, né, como a Andressa já comentou aí, um problema dentro da organização, eles são essenciais para garantir que os relatos, né, sejam tratados da forma adequada e imparcial, tá? Então, esses canais, eles precisam ser acessíveis e confidenciais, sobretudo, tá bom? Outro elemento-chave é a comunicação contínua. O compliance, tudo isso que eu falei até agora, não é um ato único. Não adianta implementar um compliance e deixar ele seguir sozinho, porque ele não vai se sustentar. Então, tudo precisa ser contínuo, inclusive a comunicação, tá? A comunicação, ela não deve ser um evento único. É importante manter regularmente e consistente por meio de... dar alguns exemplos aqui, newsletter, comunicados internos, tá? Sempre deixar ali no mural da empresa um comunicado interno sobre alguma informação que precisa ser disseminada na empresa. Reuniões constantes, sessões informativas, intranet corporativas, e ali mais para frente eu vou falar mais exemplos, tá? Essa comunicação, ela deve reforçar constantemente os valores éticos da organização, o porquê do compliance, né? Como que o colaborador deve se comportar aí em algum assunto específico. Então, deve fornecer atualizações de mudanças regulatórias e sempre evidenciar e destacar os exemplos de boas práticas do compliance. Outro elemento-chave é a cultura de compliance, né? A gente sabe que demora um pouco. Tudo que é novo assusta e nem sempre pega do dia para a noite, tá? Então, a comunicação, ela também vai ajudar na disseminação da cultura do compliance. Ela ajuda a estabelecer a expectativa de conduta ética e o compromisso, né, de cada colaborador com a conformidade, né, em todos os níveis hierárquicos. Então, assim, a comunicação ela deve estar alinhada com as ações da alta administração, tá? Como a doutora Flávia falou ontem, a alta administração precisa ser exemplo,
no programa de compliance. É tanto que, se a auto-administração não está comprometida, né, quando a gente vai iniciar um programa de compliance, a gente nem, muitas vezes não damos nem continuidade, porque será um dinheiro jogado fora. Que eu não posso cobrar dos colaboradores aquilo que a autogestão, né, que os maiores interessados não fazem. Então, precisa sim demonstrar o comprometimento com a transparência, a responsabilidade, integridade, sempre, tá? Em resumo, a comunicação, ela desempenha, né, um papel vital no programa de compliance, porque não adianta elaborar tudo isso e deixar guardado, ou não atualizar, ou não relembrar, né? Cultura é isso, é todo dia, até que os colaboradores estejam ali acostumados e até participando mais de alguns programas aí dentro da empresa. Então, trouxe aqui para vocês algumas abordagens, né, para facilitar a comunicação dentro da empresa. Vamos começar aqui pela comunicação descendente. O que é isso? A utilização de canais formais, né, como comunicados internos, newsletter, intranet corporativa, tudo isso para transmitir informação sobre políticas, procedimentos internos e atualizações de compliance, né? É importante certificar que essas informações sejam claras, acessíveis e facilmente compreensíveis a todos os colaboradores. Andressa, falando aí sobre a sua dúvida, assim, a gente sempre começa com alguma coisa que conscientize os colaboradores, né? Às vezes, para não assustar, assim, do nada agora vai ter N políticas, N normas, procedimentos aqui. Começa com uma palestra simples, abordando os principais pontos, né? Ali que a empresa quer passar para os colaboradores e como que dali para frente vai começar a fazer. Então, já começa a anunciar, né? Quais são os procedimentos quando alguém detectar uma conduta ilegal dentro da empresa, por enquanto que não tem um programa, né? Um plano de ação, um programa bem estabelecido. Hoje, como que seria? Comunicar quem? Estabelece uma pessoa que vai receber essa informação, né? Começa a definir quais são os reparos quais são as práticas para evitar, para mitigar aquela conduta ilícita que alguém viu dentro da empresa. Começa a estabelecer correções e punições, né? Não é bem esse nome que eu queria falar, mas é isso. E assim, o pessoal, né, os colaboradores, eles já vão entendendo que, olha, não preciso ficar com essa informação guardada, né? A empresa tem interesse em resolver esse caso e o responsável é fulano de tal. Então, tudo começa assim com acho que uma palestra, né, simples, um e-mail, dependendo aí de qual setor, né, quer atingir, um e-mail, já começa a surtir um efeito, colocando ali um passo a passo, tá? Então, voltando aqui, abordar algumas abordagens, né? Temos aí a comunicação descendente, falamos em comunicação descendente quando falamos de políticas, procedimentos, treinamentos, atualizações, tá? Para fim de passar essas informações claras para os colaboradores, treinamentos interativos,
além de fornecer os treinamentos regulares de compliance, né, considera também utilizar uma abordagem mais interativa, como um workshop, uma simulação ou um estudo de caso, né? Assim, os colaboradores, eles engajam mais de uma forma prática. Isso permite que a aplicação de alguns conceitos do compliance, né, em situações reais, estimula a participação ativa dos colaboradores, né? Então, a gente vai buscando meios para facilitar essa comunicação e o entendimento deles também, ok? Temos também a comunicação horizontal, quando falamos disso, criar fóruns ou grupos de discussões, né, onde os colaboradores eles possam compartilhar experiências, tirar dúvidas, discutir questões relacionadas ao assunto, no caso, ao compliance, né? Essa comunicação horizontal, ela promove uma colaboração, né? O compartilhamento de boas práticas e o envolvimento em todos os níveis da organização, né? Elas são mais dinâmicas. Vamos utilizar aí os líderes também como exemplos, né? Envolver os líderes, os gestores da organização no processo de comunicação é fundamental. Isso mostra que a alta gestão, a alta administração está comprometida, eles sabem o que está sendo feito na empresa, eles sabem que não é só o RH que está responsável por aquilo, né? Não é só o compliance officer que está responsável por aquilo. Então, eles querem o programa de compliance da empresa, eles querem a ética, a conformidade, a integridade dentro da empresa. Então, eles devem ser os principais defensores do compliance, né? E servir como exemplo de conduta ética, conformidade. Então, na hora da comunicação, né? Incentive os líderes a compartilhar as histórias, experiências, casos práticos que demonstrem a importância do compliance e o seu impacto positivo nos negócios, né? Então, aí mais um exemplo. Comunicação personalizada. Quando a gente fala em comunicação personalizada, a gente fala que para reconhecer cada colaborador, que cada colaborador tem um estilo diferente de aprendizagem, né? De aprendizagem, tem uma preferência de comunicação também. Então, adapte a comunicação para atender às necessidades individuais, considerando aí a diversidade, né? De formatos, como os textos, imagens, vídeos, apresentações. Lembrando que a gente está falando com pessoas que podemos estar falando com pessoas que não têm escolaridade, com pessoas que têm um nível muito baixo de escolaridade, né? Até pessoas que têm um nível altíssimo de escolaridade. Então, isso ajuda a garantir que a mensagem seja transmitida e de maneira eficaz, engajadora para todos. Tá? Feedback e reconhecimento na abordagem. Então, estabeleça um canal de feedback para que os colaboradores possam expressar suas opiniões, fazer perguntas, fornecer sugestões, porque com o passar do tempo, quando eles começam a entender o que é o compliance, a importância disso, eles começam a participar mais, né? Então, até eles mesmos começam a sugerir, né, algumas coisas. Então, forneça um canal de feedback para que eles possam expressar as opiniões, fazer perguntas, fornecer sugestões relacionadas ao compliance, né? E, além disso, reconheça esse colaborador, recompense aqueles que demonstram compromisso, né, com a prática de compliance. Isso incentiva tanto ele
quanto os outros colaboradores, né? Aquele famoso, se você muda um, você muda dois, né? Porque nós temos o poder de influenciar os outros. E os colaboradores dentro da empresa não é diferente. Outra abordagem eficaz é o monitoramento e avaliação. Sempre acompanhar o impacto das estratégias, né, de comunicação é muito importante. Verificar as métricas, né, desse programa. Então, realize pesquisas de satisfação, avaliações de treinamentos, analise o engajamento para identificar quais são as áreas de melhorias, o que pode ser adaptado à comunicação, né, de acordo com a necessidade de cada colaborador. Então, lembrando, gente, tudo isso, essa última abordagem aqui nos lembra de quê? Que deve ter constância no programa de compliance, na comunicação, em tudo, tá? Trouxe aqui, né? Já falei um pouco acima e vou repetir aqui, deixar para vocês alguns canais de comunicação interna, tá? Não vou falar sobre todos, mas quem tiver alguma dúvida aqui, manda no chat e esse material também vai ser disponibilizado com mais informações, tá? Então, temos aí os canais de comunicação interna, né? Os e-mails, a intranet, reuniões e videoconferências, quadros de avisos, newsletter, boletins informativos. Temos grupo de chat, mensagens instantâneas, caixa de sugestões, né? São aquelas caixas físicas mesmo, ou digitais, aí, utilizado com alguma tecnologia. Mas uma coisa simples, gente, coloca uma caixa de sugestão na empresa. E já começa aí uma prática, uma boa prática. Falar do último tópico do nosso workshop, nosso módulo de hoje, que é o treinamento, né? Qual a finalidade do treinamento? Eu já falei um pouco aí em cima, em que envolve comunicação também, e vou falar um pouquinho mais agora. Então, o treinamento também é uma parte fundamental do programa de compliance, né? Ele desempenha um papel crucial na conscientização, na capacitação, no engajamento dos colaboradores, né? Em relação a todas essas práticas aí que eu falei no decorrer desse módulo, tá? Então, uma finalidade, algumas finalidades aqui do treinamento é a conscientização, né? O treinamento, ele ajuda a conscientizar sobre as políticas internas, sobre os procedimentos, os controles. Por quê? Porque ele ele informa os colaboradores sobre os riscos e as consequências de condutas inadequadas ou antiéticas dentro da empresa, né? Bem como os benefícios aí da conformidade também, ok? O treinamento, ele tem a finalidade de conhecimento das regulamentações. O colaborador, muitas vezes, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, para que ele está fazendo aquilo, né? Então, vamos falar aí, dar um exemplo da proteção de dados, né? Da LGPD. Por quê? Eu implemento um programa de LGPD, mas por que eu tenho que dar treinamento sobre isso, né? Porque muitas vezes eles não sabem, porque eles não conhecem os riscos de um vazamento de dados, né? São pessoas leigas. Então, o treinamento, ele traz esse conhecimento, ele traz essa conscientização para o colaborador, ele
E tudo isso junto traz acolhimento para o colaborador, né? Poxa, eu sou importante, eles começam a se sentir parte daquela responsabilidade de proteger um dado, de não deixar vazar, de com quem eles vão compartilhar a informação, né? Tudo isso ajuda a garantir que todos estejam atualizados e comprometidos com as obrigações legais. Prevenção de riscos, né? Quando a gente fornece um treinamento específico sobre áreas de alto risco, né? Potenciais de violação, as organizações, elas podem ajudar a prevenir a ocorrência de práticas não conformes dentro das empresas, né? Os colaboradores, eles ficam cientes de comportamentos inadequados e das consequências negativas também. Então, isso ajuda a reduzir, sim, os riscos e violações e infrações. Treinamento ajuda na cultura do compliance, né? Como eu já falei, reforça a importância do comportamento ético, da transparência, da responsabilidade, em relação ao cumprimento das políticas internas e do entendimento e cumprimento do código de ética. Mitigação de responsabilidades. O treinamento, ele, ao demonstrar, né, que foram tomadas algumas medidas razoáveis para educar colaboradores, digamos assim, né, sobre as práticas de compliance, a empresa pode reduzir penalidades ou sanções nesses casos de violação. Por quê? Porque um exemplo serve para o outro, né? O exemplo de um serve para o outro. Um aprende com o erro do outro. Então, ajuda muito aí na mitigação de responsabilidades. E o engajamento dos colaboradores, né? Treinamento sempre engaja, porque traz eles começam quando eles entendem o assunto, eles começam a se sentir mais pertencentes, com vontade de interagir mais, de engajar mais, e aí começa a participar mais, né? Perguntando, disseminando a informação, sugerindo alguma melhoria. Lembrando que o treinamento ele precisa ser atualizado e ele ajuda também a manter uma atualização contínua, tá? O treinamento ele não deve ser visto como um evento único, mas sim como um processo contínuo. À medida que as regulamentações, as melhorias e as melhores práticas evoluem, é essencial fornecer novos treinamentos para os colaboradores, tá? Então, isso reforça a importância do compliance. Alguns métodos de abordagem utilizados para os treinamentos. Treinamento presencial, né? Aquele convencional, e onde todo mundo interage com todos os participantes. Essa abordagem, ela é boa porque ela permite uma comunicação direta, né? Uma troca de ideias, discussões em grupo, e especialmente para treinamentos mais complexos, né, que requer uma interação e envolvimento dos colaboradores. Temos aí os treinamentos online, né, a praticidade aí online pode incluir um vídeo, um módulo interativo, um questionário, os fóruns de discussões também, tudo isso faz parte do treinamento online. Alguém mandou pergunta aí? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, tá? Levanta a mão que eu vejo aqui do lado. Parece que alguém mandou alguma coisa no chat, mas não estou vendo aqui. Webinars. Eles são aqueles seminários online, ao vivo, né? Os quais os especialistas
apresentam ali o conteúdo, interagem com os participantes. Essa abordagem ela permite uma apresentação em tempo real, além de oferecer aí oportunidade para esclarecimentos, dúvidas, fornecer exemplos práticos, né? Também é uma boa sugestão de treinamento, dependendo do departamento, do setor, né? Sempre olhando para qual tipo de público você vai falar. Se eles sabem acessar um treinamento online ou não, se eles sabem participar de fórum ou não, tá? Estudo de caso, né? O estudo de caso é uma abordagem bem eficaz para o treinamento de compliance, porque os colaboradores, eles são apresentados a situação real ou simulada, né? Onde eles devem aplicar ali o conhecimento deles de compliance, resolver um dilema ético, identificar uma violação, e aí essa prática ela estimula o pensamento crítico, né, dentro da empresa, tomadas de decisões, situações reais. Então, assim, é mais prático ainda do que ficar ali só assistindo alguma coisa, né? Aí já é um grau, um nível onde já tem a participação, o engajamento dos colaboradores. Temos aí a gamificação, né? Hoje em dia, bastante treinamento, bastante curso utiliza-se da gamificação. É uma estratégia que incorpora elementos de jogo no treinamento de compliance. Então, isso pode incluir competições, desafios, recompensas, pontuações, né, para incentivar mais ainda o engajamento dos colaboradores. É um treinamento mais interativo e divertido também. Então, tudo isso para implementar a cultura de compliance, né? A tecnologia vai ajudando aí. Temos as simulações também, né? E os treinamentos em equipe. Alguns temas relevantes, né? Aqui é mais para quem... Esse workshop aqui ele é voltado, né, para as pessoas para advogados, estudantes de direito. Então, gente, na prática, os tópicos que a gente mais traz para os treinamentos, né, de colaboradores são esses aqui, tá? Falar sobre o que é o compliance, o que é ética empresarial, a importância deles, conhecimento das políticas e procedimentos internos, prevenção de assédio no local de trabalho, proteção de dados e privacidade, prevenção de conflitos de interesse, segurança da informação, sensibilidade para a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, ética nas comunicações. Hoje, assim, obviamente, né, vai depender de cada setor. Mas a gente aqui tem trabalhado bastante nisso daqui. Para os líderes, né, o que mais se fala? O papel dos gestores, na promoção do ambiente ético de compliance, gerenciamento de riscos e avaliações, monitoramento e aplicações das políticas internas. Eu vou ficar falando um por um, porque depois vocês vão ter esse material nas mãos. É mais por curiosidade mesmo, tá? Que eu coloquei aqui. E alguns treinamentos aí para as áreas específicas, tá bom? Treinamento em vendas, compliance nas vendas, compliance nas finanças, compliance em recursos humanos, compliance nas cadeias de suprimento, né? Amanhã iremos falar sobre due diligence, tecnologia da informação. Tudo isso que a gente falou são boas práticas, tá? Cada política,
cada controle interno elaborado, cada palestra, cada treinamento, tudo isso faz parte de boas práticas. Então, as políticas, os controles, a comunicação, os treinamentos fazem parte das boas práticas aí que tanto se ouve, né, nesse mundo onde se fala muito em ESG e compliance, conformidade e ética, tá? Aqui também eu trouxe alguns desafios comuns, né, enfrentados aí para a manutenção dessas práticas, onde a gente até brincou, né, parece que nós fazemos o jurídico geralmente faz de tudo parece que o jurídico faz de tudo para uma coisa dar certo, né? Mas não é, sempre para o bem da empresa. Então, alguns desafios aí para quem está começando ou vai começar na área de compliance é resistência e falta de comprometimento de alguns colaboradores, tá? Muitas pessoas, né, têm resistência às mudanças, né, de até compreender completamente a importância de tudo isso, eles acabam resistindo. Por isso, tem que criar tanto dinamismo aí para a disseminação dessa cultura de compliance. Complexidade regulatória, né, as leis, elas são complexas mesmo, elas estão sujeitas a mudanças constantemente, então precisa manter tudo atualizado constantemente. Às vezes é falta de recurso adequado, né, recurso financeiro, tecnológico, de pessoal. Então, vão se preparando aí para isso. Cultura organizacional, né? Como eu falei aí em cima, às vezes já tem a empresa tem uma cultura assim tão enraizada de fazer tudo de qualquer jeito, né? Que na hora que começa a fazer um limpo assim, o pessoal fica mais resistente. Comunicação e conscientização, que precisa ser constante, isso dá trabalho, precisa de agenda, precisa, né, conciliar toda a equipe, e o monitoramento, né, precisa ser constante também. Aqui é o contrário, né? Como superar os desafios obtidos para implementar e manter um programa de compliance. Comprometimento da autogestão facilita, educação e conscientização, não vou falar mais de cada um aqui, porque eu já falei, né? Só iria repetir. Comunicação aberta, canal de denúncia, né? Estabelecer aí os canais de comunicação, é importante, gente, deixar eles abertos e confidenciais para que os colaboradores se sintam seguros em relatar suas preocupações ou irregularidades, né? Avaliação e gerenciamento de risco, monitoramento contínuo, atualização constante, incentivos e recompensas, tudo isso que eu já falei ali em cima, mas só para frisar que o porquê que deve ser feito isso. É para ajudar a manter a implementação e a manutenção das práticas de compliance. Melhoria contínua, parcerias com especialistas, busca sempre uma orientação, tá, gente? Se você não é da área de compliance, mas atua ali numa empresa, precisa de tirar alguma dúvida, busca sempre uma orientação de especialista, consultores externos, para ajudar a implementar cada instrumento desse aí que eu falei. Bom, é isso, tudo que eu tinha para falar para vocês, tá? Queria ressaltar aqui a importância do compliance como uma função essencial nas organizações, independente do seu porte ou setor de atuação,
compliance ele desempenha um papel fundamental na garantia da conformidade ética normativa, fortalecendo a reputação da empresa, mitigando os riscos, contribuindo para um ambiente de negócio transparente, confiável. Tudo isso, em consequência de tudo isso, é o quê? A duração da empresa, né? A sustentabilidade da empresa na sua atividade. Quanto mais ela implementa esses mecanismos, mais ela tem chances de se manter ativa no mercado, tá? Então, só recapitulando aí, né? Exploramos aí os principais aspectos de compliance, desde a compreensão dos fundamentos e conceitos de implementação de políticas internas, controles, comunicação, treinamento eficazes, né? Abordamos também as boas práticas, que é tudo isso, né? E também os desafios comuns encontrados na implementação dessas práticas, bem como apresentei para vocês aí algumas sugestões para superar e alcançar esses resultados, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento à participação de todos no workshop, nesse módulo. Espero que as informações aqui, né, tenham sido enriquecedoras aí para vocês, que contribuem no dia a dia de vocês. E continuemos aí promovendo, né, a cultura do compliance e contribuindo para o mundo empresarial mais justo e íntegro, tá? Aqui está o meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn, e quem quiser falar comigo, me chama aí nesses canais, ok? Obrigada aqui. Não esqueçam, pessoal, de preencher o formulário, tá bom? Lá acho que tem uma avaliação também, que a doutora Cláudia colocou. Amanhã temos o 4º módulo, não deixem de participar amanhã. Amanhã eu e a doutora Flávia falaremos juntas aqui e vão mandando as perguntas de vocês para o Compliance Office, gente. Quinta-feira promete, tá? Temos uma convidada especial, doutora Paula Bichuete, não sei falar o sobrenome dela direito, mas ela é uma profissional especialista em compliance officer há muito tempo no mercado, e aí ela vai nos ajudar a trazer o caso prático, né? Vai trazer toda a experiência dela, o que mais aparece para ela lá no dia a dia, tá bom? E é isso. Obrigada a todos e nos vemos amanhã, no mesmo horário. Tchau, obrigada, Rayane. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.